Recording is on. Então, a regra é a seguinte, a regra da vida, a regra de Deus. Ou você se adapta às regras do Criador, ou continuarás escravo e iludido pelas regras do inexistente ego. Essa é a regra. Ou você se adapta às regras do Criador, e o Criador não cede em absolutamente nada, porque tudo que é do Criador é absoluto. Se é absoluto, eternamente imutável, quem é que tem que se adaptar a essas regras de Deus? É o ser humano. É o ser humano. E como o ser humano hoje, pelo menos a grande maioria, eles continuam escravos e iludidos pelas regras do ego inexistente. Se você reparou, o que eu falei aqui? As regras inexistentes do ego. Então, o ego é inexistente. Se o ego é inexistente, a regra também do ego são inexistentes, mas o ser humano inventa um monte de regras. Por exemplo, se eu não trabalhar, eu não consigo sustentar minha família, pagar isso, pagar aquilo, e aí eu vou correr atrás do dinheiro com egoísmo, com ganância, isso, aquilo. Pronto, você quebrou toda a regra. Você quebrou toda a regra de Deus. E aí você mesmo, você ego, inventou um monte de desculpa e você mesmo inventou um monte de regras inexistentes, tá certo? Não é à toa, e você segue essas regras inexistentes. Por isso, a vida está em um verdadeiro caos, um caos total. Quando deveriam estar seguindo as regras de Deus, seguem as regras inexistentes que você mesmo inventou e justifica. Eu tenho que correr atrás do dinheiro, tem que ser isso, tem que ter fama, poder, sucesso, isso e aquilo, e você mesmo inventa as suas regras do ego inexistente. Não é à toa que as pessoas estão totalmente perdidas e não sabem nem como se livrar de tantos problemas. Mas quando basta seguir as regras do Criador. E qual a regra básica do Criador? Básica não, é uma só regra. Cale o ego. Essa é a única regra de Deus. Cale o ego. E aí você se torna automaticamente nessa alma, a sua alma divina, e Deus passa a se manifestar, e aí tudo lhe será acrescido. Essa é a regra tão simples, mas raríssimos são os que seguem isso. Mas são muitos os que seguem essa regra absolutamente fake que ele mesmo criou. Ele, ego, você, ego, cria e justifica, e isso virou regra na vida das pessoas apegadas. Regras totalmente anti-Deus, anti-regra, contra as regras de Deus. Não é à toa que o sofrimento e as ilusões estão dominando as vidas dessas pessoas. Creio que raríssimas pessoas estão plenamente e integralmente satisfeitas na vida. Só tem insatisfação. Qualquer insatisfação, seja a nível mental, material ou espiritual, tem por origem o quê? O ego mental. A causa de todo esse sofrimento é o ego, só isso. E sendo o ego a única causa de todos os sofrimentos na vida, isso facilita muito. Você tem, se eu pedir aí, todo mundo listar aí quantos tipos de sofrimento tem, vai ser uma lista extensa, mas muito extensa. Mas como a causa é uma só e a solução é uma só, isso ajuda muito passar a viver de forma totalmente satisfeita, plenamente feliz e próspera. Deus é tão bom que ele criou uma causa negativa e uma solução para tudo isso.
pois basta uma única mudança na mente para transformar a vida sofrida em eternamente divina, feliz e próspera. E para os atentos, né, creio que já perceberam que não precisa de nenhuma mudança no mundo material. E todo apegado só corre atrás de resultados no mundo material, quando você não precisa de nenhuma mudança no mundo material, não precisa de nenhuma mudança nos filhos, na família, no trabalho, nas finanças, não tem que mudar absolutamente nada. É? Na verdade, é muito mais fácil do que ter que mudar de pensamento. Nem mudar de pensamento você precisa. Tão fácil que é, tão simples que é. E a única mudança que é mental, pois o causador é o ego mental e a mudança mental é mais fácil do que ficar pensando, pois basta calar o ego mental. Só isso, não tem que nem. Eu vou ter pensamento positivo, eu vou pensar. Nem isso você tem que fazer. E depois, pode fazer isso que não vai dar certo. Não existe pensamento positivo, é dualidade do negativo. Então, enquanto. Só um parênteses aqui, né? Muita gente pensa que pensamento positivo vai ajudar alguma coisa, ou que vai transformar a vida, ou vai tornar a vida mais tranquila e melhor. Não, não vai. Assim como todas as dualidades, o pensamento positivo é o oposto do pensamento negativo. E depois, se pensamento positivo fosse a solução, tá certo? Todo mundo estaria divino, vivendo uma vida absolutamente divina. Sabe por quê? Porque você está praticando exatamente a dualidade que tem que ser eliminada. Tá, e aí pensamento positivo, pensamento não vai melhorar em nada. Você já fez isso quantas vezes na sua vida e não deu certo e nunca vai dar certo. Por quê? Você está reforçando a dualidade. O que a gente está falando aqui é para calar o ego, eliminar toda a dualidade. É isso. Então você não pode ter pensamento positivo. Se pensamento positivo fosse a solução para todos os sofrimentos do mundo, você estaria pensando assim: eu vou pensar positivo, quero mais dinheiro, vou ganhar bastante dinheiro essa semana. É pensamento positivo. Não, eu vou roubar aquele cara e a polícia não vai me prender. Pensamento positivo. Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai, só vai piorar. Tem que eliminar as manifestações do ego. Isso, é isso daí, tá certo? Então, não tem que ficar usando o padrão mental dos pensamentos baseados nos quereres e não quereres. Tem que calar simplesmente o ego. Neutralizar as atividades do ego mental é tudo que se precisa para a vida permanentemente divina e em todos os aspectos da vida e para a eternidade. Calar o ego é como estar vivendo o seu dia a dia em um estado profundo de sono. Isto é, você vê, você ouve, você vê, você fala, faz as suas atividades, cumpre com as suas rotinas profissionais, escolares, familiares, etc., com a mente em estado de profundo sono e sem interagir mentalmente com as atividades e o mundo exterior. Você vai continuar fazendo tudo o que você está fazendo, continua fazendo todas as suas atividades, mas sem interagir com o mundo exterior. Só isso. Aí as pessoas pensam, não, mas aí é ser idiota, né? Eu vou fazer minhas atividades e não vou pensar em mais nada, não tem que pensar em ganhar dinheiro. Não, não tem. Essa é a vida. Ninguém nasceu aqui para ser escravo do trabalho. Você nasceu aqui com uma única missão,
calar o ego para se transformar no ser feito à imagem e semelhança de Deus. E viver dessa forma, absolutamente neutra, com um ego neutra, faz o que tiver que fazer, trabalhar, estudar, se atualizar, e viver dessa forma fará o ego em inativo. O ego não vai ter atividade nenhuma, vai ser calado e neutralizado. Pronto. A mente será silenciada e a sua mente vai ser purificada, vai estar isenta dos venenos egoístas, mesquinhos, medrosos, estressados. E é nesse ambiente mental limpo, onde o ego não se manifesta, é que nasce a pureza e a sinceridade que Deus e a alma estão procurando na sua vida. O dia que a sua mente estiver pura e sincera, Deus e a alma passam a se manifestar, divinizando a sua vida e tornando próspero. Por merecimento. Você não tem que ser egoísta, correr atrás de dinheiro, disso e daquilo. Basta simplesmente tornar a mente neutra, que o resto fica por conta de Deus. Pronto, a satisfação divina total a nível mental, material e espiritual estará plena e eterna. E é uma mera questão mental somente. E todo mais se torna perfeito. Basta você calar o ego, a vida inteirinha se torna absolutamente perfeita. Pois a alma e Deus, quando eles se manifestam, torna tudo em absolutamente divino. Simples assim. Então, a sua missão é só calar o ego. Tem que ter coragem, determinação, parar de acreditar nas regras do ego, nos medos que o ego impõe. Se eu parar de correr atrás do dinheiro, quem vai sustentar? Vai trabalhando, faz o que você tem que fazer, mas não corra atrás com apego, com medo, com estresse, com ganância, com materialismo. É isso que tem que ser calado. Isso tudo são qualidades venenosas do ego, que envenenam a sua vida. É por isso que já está aí com um monte de problema. Então, pratique e prove para si a mais pura verdade e realidade do você, alma e de Deus. O apegado, a gente sempre fala aqui, o apegado nunca teve uma única experiência nem com a própria alma, e muito menos com Deus. Está lá escrito, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por acaso, quantos dias da sua vida, quantos meses da sua vida, quantos anos da sua vida você já viveu a sua vida real feita à imagem e semelhança de Deus? Quanto tempo você já viveu? Quantos anos você tem? Tem 30, 40, 50, 70, sei lá quantos anos você tem. Por acaso, você já conseguiu viver 2 minutos, 1 minuto, como sendo essa alma feita à imagem e semelhança de Deus? Não conseguiu. Se é apegado, não conseguiu. E nem vai conseguir enquanto for apegado. Então, o que você está fazendo na sua vida? Quantos anos você tem mesmo? E nunca viveu 1 minuto sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Você desperdiçou a vida inteira até hoje. Então, a partir de agora, é melhor começar a seguir o outro rumo. Senão vai acabar só carregando lixo para a próxima reencarnação. E aí vai ser triste. Vai ser muito triste. Então, e ainda a pessoa fica reclamando da vida. Espera aí, você não tem direito a reclamar. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você continua sendo ego porque você quer. Então você não tem direito a reclamar de absolutamente nada. É falta de esforço, falta de pureza, sinceridade, falta de acreditar nos sábios e em Deus. Outro dia aqui a gente falou,
tenha fé total em Deus. O que é fé? Fé é total submissão às vontades de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, se submeta com toda a coragem, determinação, com sinceridade às vontades de Deus. E aí você vai provar que você tem essa fé verdadeira e que as vontades de Deus vão começar a fluir em quem tem essa fé verdadeira. E aí a sua vida se diviniza. Mas não, tem uma fé extremamente superficial. Acho que todo mundo já foi na praia e já viu o mar, né? Então, bom, pelo menos em foto, né? Então, é como você ir para o mar. O apegado é aquele que acredita que só vendo a superfície do mar, não, o mar é bonito, e só vê a superfície. Ele não tem a ideia de que existe coisas abaixo da superfície. Essa é a fé do apegado. Ver a superfície, o quero, não quero, estou lascado, ganhei isso, aquilo, e aí fica aí, nas dualidades. A fé do apegado é isso, só vê a superficialidade. Então, acredita que o oceano é só aquela superfície e acabou. Mas não, esquece que o principal está lá embaixo, mas num estado mais profundo. Então, pratique e prove para si próprio que você é essa pura verdade, essa pura realidade feita à imagem e semelhança de Deus. Prove que o ego é uma farsa total. Você acredita ainda no ego e na vida holográfica mentirosa, superficial, mutante. Olha, só um parênteses aqui. Tudo que é mutante, tudo que transforma, tudo que está sujeito às mudanças do tempo é mentira. Porque as verdades de Deus, da alma e de Deus, no reino de Deus, tudo é absoluto, nunca muda eternamente. E lembre-se, a verdadeira felicidade não está nos momentos, como os apegados pensam, não está nas coisas e nem nas pessoas. A felicidade não está no mundo, no momento, nas coisas, e muito menos nas pessoas. A felicidade está em remover o ego. A felicidade está em remover o ego que te impede de assumir a sua natureza já plenamente feliz para a eternidade. Simplesmente contemple, pratique contemplação. Simplesmente contemple tudo como sendo o fluir das vontades de Deus. E quando você permite fluir as vontades de Deus na sua mente, a sua mente e a sua vida se divinizam. Permita. Por isso que você tem que praticar contemplação. Quando você está praticando contemplação, o ego está calado e aí você está permitindo experienciar, visualizar, sentir as vontades de Deus fluindo. E se você continua assim, as vontades de Deus vão fluir livremente e vão divinizar a sua vida. É tão simples. Então, perceba que deves calar o ego e Deus fluirá em sua mente, até então escravizada. Então, é só calar o ego. E livre-se da ideia e do convencimento de que você é um ser livre. Não existe um único ser livre na face desse planeta, de quase 8 bilhões de pessoas, que sejam apegadas e livres. Isso não existe, são todos escravos, verdadeiros escravos. Pois se és apegado ao ego, que é um carrasco, verdadeiro carrasco,
que te mantém preso e te torturando. Cara, quantas vezes você fica lá com seus problemas, não consegue nem encontrar a saída dos seus problemas e fica lá sofrendo, sofrendo. Meu, está preso e está torturando. Né? E que não permite o seu acesso. Enquanto você está preso e sendo torturado pelo ego, o que acontece? Você que pensa que é livre, não, você não é livre. Você não tem nem acesso à sua própria alma, feita à semelhança de Deus. Você não tem acesso. Você é um prisioneiro que não tem acesso nem a você real. Tá certo? E pior, fica lá sendo torturado. A vida é assim mesmo, cheia de tortura, cheia de sofrimento. Está todo mundo sendo torturado, todo mundo preso, e você acha que a vida é assim. Espera aí. Não veja o sofrimento alheio. Veja o que os sábios fizeram. O que eles praticaram. Vê se sábio sofre. Sábios são sábios porque não sofrem e são livres. Agora, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso significa que o ego te encarcerou, o ego te encapsulou de tal forma que você nem tem ideia de que és um ser perfeito e divino como Deus. Não tem nem ideia. Você está tão encapsulado, você está tão encarcerado, tão preso, que não tem a menor ideia que você é um ser absolutamente perfeito, perfeito como Deus. E o ego, com as suas forças de convencimento ilusórias e venenosas, cria em sua mente a sensação de liberdade mental, material e espiritual. Nossa, vejo tantas pessoas aí. A gente tem livre-arbítrio, não sei o quê, todos. Eu tenho livre-arbítrio. Meu, se você tivesse livre-arbítrio, você já teria divinizado a sua vida, já teria se livrado de todos os estresses desse caos. Mas é um verdadeiro prisioneiro, encapsulado, enjaulado, mas é convencido pelo ego de que tem livre arbítrio. Quando é o mais eficiente aprisionamento, o ego é extremamente eficiente em te aprisionar, pois a nível mental te dá a falsa sensação de liberdade, mas está aprisionado entre o quero e não quero. Espera aí, você tem, eu posso pensar tudo o que eu quiser. Eu sou livre para pensar tudo o que eu quiser. Não, você não tem nenhuma liberdade. A sua liberdade é menos do que uma folha de papel. É menos do que a espessura de uma folha de papel. Sabe por quê? Porque o seu pensamento ele só gira entre um lado da folha de papel, que é o quero, e do outro lado, o não quero. Essa é a sua liberdade mental. E não sai nunca destas duas paredes, entre o quero e não quero, pode e não pode, as dualidades. Então, mentalmente não tem, é absolutamente aprisionado entre as dualidades. Materialmente, o ego cria o apego ao mundo criado. Você é apegado às coisas desse mundo, apegado à família, dinheiro, à sua casa, seu carro, o seu avião, sei lá o quê. Materialmente, o ego cria esse apego ao mundo criado e não permite o acesso ao Criador. Enquanto você tem qualquer apego com relação ao mundo criado, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, sei lá quem. Enquanto você tem qualquer apego ao mundo criado, você não tem acesso ao Criador. Simples assim. Prisioneiro. E assim o ego só se fortalece em sua mente porque você continua apegado a um monte de coisas daqui.
E depois, não tenha medo. Ah, mas eu amo a minha família, os meus pais, isso, aquilo. Meu, não tenha medo. Ninguém está falando para dar um chute neles, ninguém está falando para se livrar deles, tá certo? O que a gente está falando aqui é simplesmente se desapegar, eliminar o quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, essas coisas, tá certo? Eliminar a vontade voltada ao mundo material. Agora, quando você consegue eliminar esse ego, o seu amor é absolutamente puro, absolutamente divino, um amor que você nunca teve enquanto era apegado com relação ao seu filho, ao seu pai, sua mãe, sei lá para quem. Você nunca teve. E agora você vai ter um amor divino com relação a tudo e a todos. E não aquele falso amor apegado. Nunca foi amor, tá certo? Sempre foi apego ganancioso, sei lá o quê. Apego, qualquer apego emocional, mas nunca foi amor verdadeiro. E espiritualmente é um aprisionado, pois o ego também dá a falsa sensação de que você pode ter a religião que quiser, ou mesmo não ter religião nenhuma e nem crer em Deus, mas que pode continuar vivendo normalmente. Mas o ego não permite o acesso ao você Deus. Tá certo? Por que o ego não permite ao você Deus? E ainda você acha que tem liberdade religiosa, liberdade espiritual. Peraí, que liberdade espiritual é essa que não te dá acesso nem à sua alma e nem a Deus? É um verdadeiro prisioneiro. Ai, mas eu posso ter liberdade religiosa, não sei o quê, não sei. Mas tudo mentira. Você não tem acesso a Deus, você não tem acesso ao você alma feita à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? É um prisioneiro total, mental, material e espiritual. Mas se acha livre, então continue com as suas fantasias. E mesmo assim, estão convictos que são livres e que, com as suas falsas e superficiais fé e religião, são livres espiritualmente. Grande balela. Isso tudo são liberdades ilusórias, pois só os escravos do ego continuam sofrendo, estressado, ganancioso, materialista, fracos e negativos. Um verdadeiro caos. Quando a verdadeira liberdade está somente em Deus e na alma, que são as únicas fontes eternas do amor, da sabedoria, da felicidade e da prosperidade merecida. Isso sim é real liberdade. E só com a neutralidade mental a vida será guiada por Deus. Você não consegue guiar a sua vida. Mesmo que você elimine o ego, você não sabe guiar a sua própria vida. Tem que ter. Quem pode guiar a sua vida é o você alma e Deus somente. Por quê? Você conhece o caminho para o reino de Deus? Não, só Deus e a própria alma, que é um pedaço de Deus, sabe o caminho de retorno. Ora, quando as insatisfações causadas pelo ego é a prova de que você está absolutamente perdido nesta vida, mesmo porque as dualidades do ego te levam às tristezas. As dualidades do ego te levam à ansiedade, ao medo, ao estresse, ao sofrimento. E esses são todos sintomas de que você está perdido na vida e sem rumo certo. Claro, como a gente falou, você segue regras que te levam ao caos. Então, tem que estar perdido mesmo. O ego te faz
ficar perdido nesse mundo. Pois se estivesse no caminho certo, não teriam nenhum sofrimento. Calou o ego, nunca mais você vai ter sofrimento. Dali para frente é só o caminho divino. Divino. Zero de sofrimento. Por quê? Porque você calou o ego, a fonte do caos. Tá certo? Sofrimentos, aliás, são as provas de que todas as suas decisões, todas as suas escolhas foram erradas até hoje. Quer dizer, você nunca acertou na vida. Quando Deus e a alma jamais erram. Por que Deus e a alma jamais erram? São onipresentes, são onipotentes, são oniscientes. Eles sabem de absolutamente e tudo. Não é à toa que tem sabedoria, não é à toa que é puro amor. Então, lembre-se, o ego te faz lutar pela falsa realidade, pelas ilusões. Daí estarem perdidos e sem rumo certo. Claro, a vida toda você veio lutando pela falsa realidade do ego, pelas ilusões. Não é à toa que está perdido e sem rumo. E o silêncio mental faz a realidade de Deus se manifestar, divinizando a sua vida por completo. Por completo. Então, pratique esse silêncio mental, qualquer coisa, tudo é Deus, tudo é vontade de Deus, contemple tudo, simplesmente contemple sem nada. Nunca tire Deus do foco da sua mente. E aí, quando você está focado em Deus, você cala o ego. Ofereça tudo para Deus, faça tudo para Deus, dedique tudo para Deus. Você vai estar dedicando ao você, alma e a Deus. E depois não vai estar dedicando ao ego. Então, existem trocentas formas de a gente parar de alimentar esse ego e praticar, né, eliminar esse ego. Vai praticando qualquer uma dessas opções, que aí a gente já deu muitas outras também. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Jorge.